Está um pouquinho baixo o som. Então, eu queria só puxar um pouco desse tema da aporofobia, exatamente porque Guilherme trouxe aí a questão do padre Júlio Lancelotti, que, para mim, é a personificação de alguém que luta contra essas desumanidades. Assim, no Brasil hoje, que apesar da idade, sabe, da fragilidade de um senhor, sabe, assim, eu acho que é o exemplo mais solidário, mais afetivo mesmo, no sentido de porque de políticas públicas a gente não tem, né? Fora aí o pessoal do MTST que luta pra caramba para poder tentar diminuir essas desigualdades. Quando eu vi essa questão aí do manifesto, né, do abaixo-assinado, isso dá nojo, gente, isso repugna a gente, porque são palavras assim, sei lá, sabe, não tem nem como descrever quem fez isso, quem redigiu isso aí, porque é feio, é nojento, E aí eu fiquei pensando de que é o seguinte, ora, indica esses espaços do centro onde estão dados, onde casas, né, as pessoas abandonam as casas porque não pagam impostos, né, aqueles impostos territoriais, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que esses terrenos no centro eles estão ali por conta da especulação imobiliária. Então eles não podem ser, entre aspas, não podem ser ocupados por pobres. O medo dessas pessoas quando fala aí que estaria insegurança, baderna, isso é um tipo, isso ainda é uma coisa bem pós-escravatura, sabe? De badernagem, de vadiagem, né? Essas pessoas são verdadeiros colonizadores, ainda, né? E aí você para e vê o seguinte, trazer essas pessoas para o centro não seria só casa. E aí eu não estou dizendo que eu sou contra trazer essas pessoas para criar essas moradias no centro. Por quê? Porque é o seguinte, eu acredito que no centro, a gente não vê os grandes shoppings em bairros periféricos. Os grandes shoppings, aqui em Salvador, por exemplo, está no centro da cidade, estão nos centros comerciais da cidade. Os shoppings populares daqui, por exemplo, eles estão exatamente na estação de transbordo do município. São shoppings que eu considero mais como galerias do que shoppings de fato, porque ali está na estação da Lapa, o pobre precisa vir da periferia para trabalhar no centro, já passa ali, então esse é o espaço que o pobre tem, entre aspas, no centro, né? Apenas de consumo, né? Não pode morar ali. No máximo de passagem nesses lugares que são permitidos, porque nos grandes shoppings da elite aqui de Salvador, pobre não vai lá, facilidade. Né? É muito complicado. E aí, trazer essas pessoas para o centro requereria mais dinheiro do Estado. Por quê? Porque para morar no centro teria que aculturar essas pessoas, eu acredito. Sabe? Investir em educação mais próxima para essas pessoas. Né? Essas pessoas teriam que ter acesso a condições de saúde que são diferenciadas do que ocorre nos postos públicos dos bairros periféricos. A gente vê nos bairros nobres, quando você tem uma clínica pública, uma UPA, por exemplo, aqui, ela é muito vazia nos bairros de elite, mais próximos da elite, e são extremamente lotadas nos bairros periféricos. Então essas pessoas teriam acesso a essas coisas também. E a aporofobia, um dos pressupostos é não dar condição para que o pobre se desenvolva. Sabe? Essa coisa de não deixá-los morarem no centro é o primeiro passo, né, dessa aversão a pobre. Mas eu acho que por trás disso também está porque isso requereria do Estado assistência mais especializada para essas pessoas, né? Uma forma de aculturação. Por quê? Porque as melhores coisas estão no centro da cidade. Os campos universitários daqui de Salvador estão no centro de Salvador. Né? Eles não chegam nos bairros, no subúrbio de Salvador, por exemplo. Há anos que a gente vê querer um polo da Universidade Federal da Bahia e não consegue. Um polo da Universidade do Estado da Bahia e não consegue. Por quê? Né? Essas coisas não chegam lá. Então, essas pessoas também ocupariam mais esses espaços centrais que já são preenchidos pela elite, porque o pobre da periferia chegar nesses locais, às vezes é prefiro ficar no seu bairro mesmo, fazer ali com a coisa precária que tem. Sabe? Então, eu acho que a aversão a pobre, ela se dá de todas as formas. A questão da insegurança, como eles colocam aí nesse desastroso abaixo-assinado. Nossa, velho, insegurança a gente convive o tempo inteiro aqui na periferia. No centro é bem menor, sabe? E embora você tenha muitos moradores de rua,
A maior violência não está nos centros urbanos. Ela está nas periferias da cidade. Não sei, eu acho feio, eu acho bizonho um abaixo-assinado desse. Porque desumanidade total, mas eu falo é porque será que o medo é só esse mesmo de trazer essas pessoas para o centro ou de ter que dar assistência maior a essas pessoas, né? Com mamar nas tetas do governo, como dizem Paulo Guedes, como dizem os outros, né? É isso. Guilherme, gostaria de? Cara, eu gostaria, assim, é isso que você falou da desumanidade, né? É o que a gente esquece que, na verdade, é assim, toda a vida, ela é muito frágil, né? E ela precisa ser investida de cidadania para que ela ganhe uma forma que você reconheça como uma forma ali da civilização, mas precisa de um investimento de cidadania. E esse tipo de projeto, por exemplo, você construir casas populares, seria preencher a vida dessas pessoas de elementos de cidadania que elas nunca tiveram. E é evidente, e eu tenho assim, olha, quase certeza de dizer que essa questão da insegurança, ela resolveria, porque justamente quando tem uma certa classe média que olha para essas pessoas e falam, bom, se elas estão nas ruas e naquela condição, se prostituindo, usando drogas, cometendo roubos, burlas e furtos, é porque de alguma forma elas são assim mesmo. Elas são assim mesmo. E não vai ser dando formas de investimento na cidadania que se vai reduzir isso. Mas não, ao contrário, é o que você falou. Se você der essas condições de desenvolvimento, eu não tenho dúvida nenhuma de que essas pessoas se desenvolveriam ali e que boa parte desses problemas que são oriundos da desigualdade, que são oriundos das condições já subhumanas de vida nas cidades, né? Essas pessoas elas poderiam, elas dificilmente teriam as mesmas práticas, como por exemplo práticas relacionadas ao roubo. Eu acho que seria, inclusive, resolveria até a questão da segurança pública ao invés de agravá-la, porque daria condições para essas pessoas tocarem a vida de uma outra forma, porque não se apresenta nada para elas a não ser o roubo, muitas vezes a prostituição, né? Eu falo aqui, estou pensando no cenário urbano de São Paulo, das Cracolândias, coisa e tal, né? Então, eu acho que de fato assim é uma análise assim, pensar que essas pessoas iriam causar um tumulto, iriam causar uma coisa assim, porque você está dando uma casa, está dando condições para elas, na verdade pedir para que o tumulto, pedir para que os problemas continuem, né? Pedir para que essas pessoas persistam numa situação de miserabilidade da qual vão decorrer os outros problemas, inclusive a questão da segurança. É uma lógica invertida para mim, não faz sentido, sabe? O que eu acho interessante é a maneira como segurança é contraposta, quase que necessariamente, a uma má índole de alguém, de um grupo. Segurança é percebida como má índole. E assim, a busca pela segurança, ela nunca vai deixar de acontecer, porque sempre haverão pessoas com má índole, né? Então sempre vai ser necessário ter algum tipo de ação para evitar que as pessoas de má índole cheguem perto, né? O Estado só entra na forma da repressão penal, né? O Estado não pode entrar para dar apartamento, por exemplo, ou não pode entrar, por exemplo, para criar programas de emprego, como foi o programa da Cracolândia feito pelo Haddad, de braços abertos, que caiu por terra também por conta dessa hipocrisia, dessa burrice da classe média, que achava que estava dando bolsa crack.
Vai lá, Alex. Olha, eu concordo. Eu queria só trazer um exemplo assim bem explícito de como publicamente essa aporofobia ela já acontece. E aí eu quero retomar o caso do padre Júlio Lancelotti. Eu não sei se vocês lembram daquela época que a prefeitura de São Paulo mandou colocar uns paralelepípedos embaixo das marquises, dos viadutos, né? E o padre Lancelotti foi lá, heroicamente, né, lutar contra essa própria arquitetura da cidade, que já não permite que os pobres fiquem lá. E aí vem um abaixo-assinado desse e só explicita vergonhosamente aquilo que as ações já fizeram. Sabe? Será que esse abaixo-assinado saiu depois dessa quebra dos paralelepípedos? Quer dizer, a cidade, o centro da cidade, ele já não é pensado de forma alguma para os pobres. E aí, quando você ventila essa possibilidade de trazê-los ao centro da cidade, essa sociedade hipócrita, que a maioria é classe média, infelizmente, classe trabalhadora, classe média trabalhadora, eles não são essa elite, embora represente muito bem essa elite. E a própria arquitetura e o urbanismo da cidade, ele já faz isso, ela já faz isso. Eu vou pegar um exemplo parecido com esse lá de São Paulo, aqui em Salvador. Aqui em Salvador, há uns 2 anos, antes da pandemia, eu lembro que foi antes da pandemia, alguns viadutos aqui próximos, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, próximos da região do Iguatemi, que é uma região comercial nobre aqui, próximos do Campo Grande, que é onde está a coisa mais elitizada da galera, plantaram cactos embaixo dos viadutos. Sabe? Se lá foi com tijolos, aqui foram com cactos. E assim, é um absurdo. Sabe? Ou seja, a prefeitura mandou plantar cactos. Então, essa aversão a pobre, ela já existe o tempo inteiro. Essa manifestação desses idiotas culturais aí, para mim, que fizeram esse abaixo-assinado, é só uma forma de dizer assim, nós estamos com o governo, com o nosso governante, com o representante, de que nós não aceitamos pobres aqui. Eu não vejo como outra forma, sabe? Até porque a gente sabe, o governo sabe, que colocar essas pessoas no centro requeria tudo isso que a gente está falando, toda essa infraestrutura para o desenvolvimento humano, pessoal, cidadão desses indivíduos. E eu acredito, como você falou, Gui, que é possível que essas pessoas não nasceram de má índole, né? Como dizia Nelson Mandela, ninguém nasce bom, ninguém nasce mal, né? As pessoas Sim. aprendem, né, a ser. Né? Então, ou seja, a ideia da marginalização, de colocar a margem mesmo, é a tônica desde a época da libertação, né, dos escravos. Eles foram e sempre serão impedidos de acessarem ao centro da cidade. Né? E o discurso é exatamente esse. Se a gente parar e ver lá nos anos 1900, 1910, eu não sou muito bom assim na história não, mas eu ainda lembro de alguma coisinha, o discurso era esse, por isso que eu estou falando, ainda é um discurso assim bem republicano inicial, bem colonial ainda, de vadiagem, de segurança. Ou seja, o mesmo discurso que aquela elite fez para que os escravos não acessassem ao centro da cidade e fossem construindo as favelas, né? Então, aqui em Salvador, a gente pode dizer que nasce uma favela por dia, porque com desemprego, tá difícil garantir aluguel nas regiões próximas do centro. Eu moro de aluguel, eu sei o que é isso. Sabe? Você paga o aluguel em um mês e já está pensando no outro. Se vira de um canto, porque a conta de luz está mais cara, a conta de água está mais cara, a internet subiu o preço. Quer dizer, o alimento a gente nem conta, né? Aqui tá pela hora da morte. Um quilo de carne saindo a R$60. Sabe? É um absurdo. Eu comprei meio quilo de carne e deu R$32. Carne do sol, por exemplo, que pra gente aqui é uma carne muito consumida. Aqui a ponto de 1 quilo de camarão está custando R$20 e 1 quilo de carne R$60. Mas o camarão não é assim o prato do pobre, né? É questão bem... O prato do pobre é carne, é o frango, é o arroz, é o feijão. Então tá louco, gente. Não dá pra gente pensar que essa elite ela não vai se manifestar o tempo inteiro através dessas notas, desses abaixo-assinados. Agora como é que a gente vai fazer para poder enfrentar essas pessoas? Sabe? Porque a gente precisa enfrentá-las.
Inclusive a gente, que eu sou um periférico, que moro numa região mais central, mas continuo sendo periférico, moro de aluguel, preciso do transporte coletivo para chegar à universidade, eu preciso do transporte coletivo para ir trabalhar, sabe? Então, é isso, a gente precisa de alguma forma. Eu não sei se de maneira assim, meio que estoica, como o padre Júlio Lancelotti faz, mas seria um bom começo, né? Desenvolver afeto pelo outro. Tá difícil, porque a cada vez que a gente sobe em um ônibus, eu vou falar daqui de Salvador, é um pobre vendendo qualquer coisa, é um pobre pedindo ajuda para pagar o aluguel, é um pobre vendendo bala, vendendo, sei lá, coisa mais inusitada que você poderia imaginar, ele vende, ele vai vender, sabe? E muitos desses trabalham durante o dia e outros vão fazer furtos, roubos à noite, porque não conseguem dar conta mesmo, sabe? E isso é a porofobia. Manter essa situação é aversão ao pobre. Quer dizer que ele tem que ocupar aquele lugar mesmo e acabou, ele nasceu para isso. Insano. Dentro desse prisma que a gente conversou, para mim o mais cruel disso assim, o padre Júlio Lancelotti, ele quebrou com uma marretada construções ali de pedra que estavam embaixo das marquises. Você percebe que não há muito cinismo nisso. É pedra para evitar que pessoas durmam. É tanto uma ação direta por parte do município como uma ação direta por parte do padre. E você deu o exemplo do cacto. E existe um cinismo no cacto, um cinismo cruel, porque o cacto é planta, sabe? Porque o cacto, de certa forma, ele está ali para tornar o ambiente mais saudável, né? Esteticamente belo. Enfeitar, perfeito. Existe um cinismo de como fazer para retirar o pobre da frente, mas ao mesmo tempo manter uma situação que seja feliz, que dê para dar um sorriso, que dê para exibir essa retirada do pobre do jogo como se fosse uma vantagem para todo mundo. Tá todo mundo feliz. A maneira de se fazer isso não é nada culpada, afinal de contas, tem um cinismo ali de, bom, a gente bota umas plantas, etc. Em São Paulo, eu acho que isso não existe em nenhum lugar, tá? Eu acho que em São Paulo, a prática corrente, acho não, eu vejo a prática corrente em São Paulo, desde a construção ali dos paralelepípedos para evitar que durmam, até a colocação de ganchos, né, na frente dos prédios para evitar que as pessoas durmam nas avenidas principais de São Paulo. Isso é muito comum. É cru, o negócio é cru. Em São Paulo se odeia pobre, ponto. Em São Paulo não tem muita... O tato não é tão forte, né? Mas a possibilidade de você conseguir fazer isso com um cinismo tamanho que consiga mesclar uma atitude de morte social do pobre com um embelezamento da cidade, né, com um benefício para a convivência de quem mora, cara, e isso para mim mostra de certa forma um fim do mundo, assim, essa coisa da humanidade, e isso é um puta papo batido, né? Falar de olhar a humanidade e tudo mais, como se as coisas tivessem papo batido no sentido moral da coisa, né? Como se observar moralmente o outro fosse o grande ponto para conseguir ajudá-lo, né? Quando, na verdade, a humanidade que um padre Júlio Lancelotti da vida está buscando, ela tem a ver com dar condições materiais para a vida do outro, mais do que a caridade por si só, né? Mais do que a caridade por si só. Tem muito mais a ver com quebrar as pedras que fazem com que o morador de rua não more embaixo da marquise, do que exatamente conversar com o empresário para o empresário dar uma doação, né? O que para mim é o ponto. O que para mim é o ponto. Que significa construção. Eu diria que isso significa construção. Eu diria que a destruição, nesse sentido, significaria construção. Teria um quê de construção e de destruição, principalmente do cinismo, né? Nesse sentido. Eu não tenho a menor ideia se isso é uma maneira de combater esse tipo de política pública, esse tipo de política não pública, privada também, né? As empresas privadas que colocam os ganchos na frente dos prédios para evitar que os moradores de rua durmam ali, enfim. Eu não sei se a ação direta é como se resolve isso, mas eu acho que o padre Júlio Lancelotti deu um bom exemplo.
Esse embelezamento da cidade, a iluminação pública, por exemplo, de vias principais, onde trafegam muitos ônibus, muitos coletivos, aqui em Salvador tem acontecido bastante. Por exemplo, aqui tem uma avenida bem próxima daqui, que ela ficou, entre aspas, um pouco mais valorizada depois da criação do metrô, né, daqui de Salvador. Então, abaixo do metrô, eles fizeram um corredor, né, com pista para bicicleta, com uma quadra, melhorou a iluminação pública, criou alguns bicicletários, aquela coisa toda. Só que isso não diminuiu a insegurança do lugar, que é um dos lugares onde os ônibus são mais assaltados, onde semana passada uma criança foi atropelada, morreu, por bandidos que fugiam, né, depois de ter roubado. E outras praças são construídas nesses canteiros onde as pessoas aqui pobres costumavam ficar. E a propaganda é: Salvador está mais iluminada, Salvador está mais bonita, né? Porque, principalmente nesses lugares onde são vias, não dentro dos bairros periféricos, que continuam sendo a mesma coisa, bairros favelizados, precarizados, moradias precárias, encostas, né? Que aqui em Salvador, todo ano, a gente já é uma tragédia anunciada para a gente. Mas as regiões mais centrais, eles fazem esse embelezamento para mostrar que Salvador tem investimento em infraestrutura, urbanização, né, urbanismo. Não sei, será que é possível também pensar que isso é uma forma de silenciamento, não é, dessa insegurança, dessa violência que ocorre nesses lugares? Porque esses lugares são sempre mais destacados nos telejornais, porque são avenidas principais. Né? Então, iluminar esses cantos dá a ideia de sensação na propaganda que Salvador inteira está iluminada. Não está. Você chegar num bairro periférico aqui, mais à margem do centro, você vai ver que, nossa, ônibus aqui são 3, 4 assaltados todos os dias pela manhã. A gente já liga o jornal das 6 aqui para poder saber quantos ônibus foram assaltados. Sabe? Não muda. E são assaltados dessas principais vias onde foram iluminadas, mas não tem segurança ostensiva, aquela coisa toda. E a gente convive com isso. Quem rouba o ônibus não se alimenta da luz do poste, né? Se alimenta de comida. Exatamente. Recentemente, aqui o Dique do Tororó, onde eu moro, fica em frente à Fonte Nova, que é cartão postal de Salvador. Há 15 dias atrás, mataram, por volta de 8 da noite, um ciclista. Um local que, inclusive, eu costumo fazer minhas caminhadas. Nesse dia eu não estava, porque eu estava trabalhando à noite, era uma quinta-feira. E foi assim, nossa, é um lugar extremamente iluminado, é cartão postal da cidade. Sabe quando não é tiroteio, é morte por roubo, né? Latrocínio o tempo inteiro, como foi esse para roubar a bicicleta do atleta. Isso às 8 horas da noite, num lugar extremamente iluminado, cartão postal da cidade de Salvador. Não sei. Mas a gente não vê o pessoal da Barra, o pessoal da Pituba, que são bairros ricos daqui, da Graça, virem caminhar no DIC. Quem caminhamos somos nós, aqui dos arredores, né? Que são os bairros mais periféricos, que descem para caminhar, para fazer sua caminhada, seja por motivo de saúde, seja por motivo de estética, seja o que for. Mas somos nós, você não vê um pessoal da elite, você não vê alguém ligado ao pessoal que mora no Morada dos Cardeais, como o Ivete Sangalo, alguém descer para o Dique do Toró, que é cartão postal da cidade. Você não vê essas pessoas. Triste. Era isso, gente. Desculpa, eu demorei demais também, de novo, né? Imagina, Alex. Valeu pela participação, cara. Adorei. Você é sempre bem-vindo, Alex. Obrigadão, gente. Tchau, tchau para todos. Bom final de live.